Bom, começar a falar da espectrologia, enfim, dos primeiros movimentos da comunidade dos espectros na antropotecnia, é de fato começar falando da antropotecnia, porque é aí que, em certo sentido, a saga começa. De fato, a antropotecnia é esse procedimento de guiar, expandir, modificar ou domesticar o substrato biológico com vistas à produção daquilo que primeiro a filosofia e depois as outras ciências biológicas e humanas chamaram de humano. Então, a produção do humano, a técnica de produção do humano, a técnica de manutenção do humano é aquilo que vai receber o nome de antropotecnia. E a antropotecnia, ela vai ter uma relação direta com a espectrologia, com a hauntologia, se vocês quiserem, no sentido de que vai ficar mais claro nesse primeiro momento em termos da relação entre polis e zoé, melhor do que a relação entre bios e zoé, e portanto a ideia de uma zoopolítica dentro da qual a antropotecnia se insere. A zoopolítica, ela é um processo de onde figura a antropotecnia. Portanto, todo esse esforço para humanizar esse animal, né? Esse esforço, né, de produzir toda uma série de capacidades e responsividades humanas que caracterizam, portanto, a humanidade. Tudo isso para poder produzir essa espécie destacada de que os filósofos, de que a filosofia fala, e que inaugura, enfim, as ciências humanas e biológicas, e informa as ciências biológicas. Justamente esse humano da antropotecnia é o humano precisamente que permite que a gente pense que tipo de alternativa ainda resta quando a gente pensa que a antropotecnia não é uma necessidade da espécie, mas é uma contingência histórica, né? O esforço da antropotecnia que dá origem, originado na zoopolítica, dá origem a toda uma contingência que a gente poderia chamar de biopolítica, mas isso seria apenas por uma falta de uma palavra melhor, mas justamente a instauração de uma política a partir de zoé, né? A partir dessa condição inicial de se humanizar o animal. Então, a gente pode evocar aqui rapidamente, por exemplo, ele fala do nascimento da biopolítica, e ele entende esse nascimento como sendo não uma coisa moderna, mas uma coisa bastante antiga, que remonta talvez, e aí ele faz uma alusão a Sloterdijk, nas regras do parque humano, logo de início, justamente para indicar essa espécie de paleopolítica, talvez que tenha a ver com a antropotecnia, da qual a gente pode mencionar, por exemplo, os elementos que estão, por exemplo, quando Nietzsche fala da mnemotécnica que que produz um animal capaz de fazer promessas,
Disso, dessa mnemotécnica que a antropotecnia está falando. Precisamente desse animal capaz de ter esse elemento jurídico, capaz de ter uma vida jurídica. E aí, a partir dessa vida jurídica, ter essa vida teológica que o Luduenha vai entender como um tipo inédito de antropotecnia jurídica. As antropotecnias são muitas, né? Então, na verdade, uma relação com Deus, uma relação religiosa, requer, e religiosa não no sentido de uma mera suposição de determinação de Deus de todas as coisas, mas uma relação que envolve a capacidade de promessa, mas também de testemunho, também de arrependimento, também de pecado, também de salvação. Tudo isso requer uma capacidade de relatar a si mesmo, de fazer promessas. São capacidades que têm a ver com a antropotecnia. Então, essa antropotecnia, digamos, muito ancestral, é do que ele está falando quando ele está dizendo que isso é muito mais antigo do que a modernidade biopolítica, né? E aí aparece um elemento muito importante, que é o elemento de Zoé, né? Porque a saída desse animal não é uma saída completa, é uma herança. Então, basicamente, fazer de um animal um humano não é uma transformação, mas é uma herança, porque o animal não desaparece, o animal fica ali, e ele fica, portanto, como espectro, né? Ele fica, portanto, como alguma coisa que está ali sem estar ali, como um morto que é morto-vivo, como um passado que politicamente nunca foi presente. Então, a animalidade é alguma coisa que é espectral. A gente vai ver que a política também vai se revelar espectral daqui a pouco, né? Então, quer dizer, a zoopolítica, ela é uma convergência rauntológica, ela é uma convergência espectral. Ela não é outra coisa senão uma convergência ela é uma convergência, não é outra coisa senão uma herança, né? São exercícios de uma herança, porque o animal pensar também no Derrida, no seu seminário l'animal que donc je suis, esse suis é o que eu sou, ou seja, o que eu sou, mas o que eu sou é o que eu sigo, e seguir é uma forma de espectrologia, de rauntologia, porque eu sigo alguma coisa que me precede, e é dessa precedência, é nessa precedência que eu estou, né? Eu estou nesse segmento, portanto eu estou nessa precedência, e essa precedência não é uma coisa que, né, essa precedência e prevalência não é alguma coisa que está presente ou jamais esteve presente, né, mas é alguma coisa que importa enquanto espectro, né? Então eu fico assolado com a minha animalidade, como a gente vai ver daqui a pouco, eu fico assolado com a ideia de uma polis, né? Mas esse assolamento, essa assombração, essa assombrologia é diferente de uma presença, né? Então aqui essa história da herança que a gente estava falando, né? Ou seja, essa ideia que é central para uma espectrologia, junto com a ideia de um passado que se faz presente como espectro, porque é um passado que nunca foi presente,
que é a ideia da herança como tarefa, né? Então a herança, ou seja, quando uma pessoa morre e deixa uma herança, ela sobrevive naquela herança, uma herança que pode ser de qualquer tipo, pode ser inclusive uma assombração e pode ser inclusive uma lembrança. Essa herança, ela não pode morrer mais, né? Então você vai ter que manejar ela, você vai ter que ter uma estratégia, né? Você vai ter que ter uma estratégia de herança, como diz Derrida. Então essa estratégia que funda o convívio, a necessidade do convívio com o espectro, né? Com aquela coisa que não vai desaparecer, né? Que não vai morrer, e que esquecer é também uma herança, né? Uma estratégia de herança, né? Então você tem que fazer alguma coisa com aquilo, né? Então a questão é, o espectro do Egito vai acompanhar as pessoas através da travessia do deserto. Então é como conviver com esse espectro, como criar, portanto, uma comunidade com esse espectro. A gente já começa a vislumbrar como criar uma lida com essa animalidade que aparece a nós como completamente espectral, como apareceria aos ameríndios do Baixo Amazonas um humano por trás do animal, já que é do humano que todos vêm, né? Mas esse humano não é, esse humano mítico, ele está presente como espectro. Ele não é um passado que já foi presente. Ele não é um passado, não um passado que já não é mais presente porque já foi presente, mas é um passado que se constitui como passado. É desse passado estrutural que surge a espectrologia. Então é desse passado que não é um presente que já foi, mas é justamente essa herança, né? Essa coisa herdada, como é, por exemplo, toda a história das Américas depois de um enorme massacre, né? Então toda a história pré-colonial, ela está presente como espectro, antes de estar presente como alguma coisa que alguma vez já teve presente. Então é essa convivência com os espectros que ele está invocando já no exórdio, né, do texto do Luduenha, do primeiro livro, do primeiro volume. E aí então ele vai dizer, sem o estudo da dimensão espectral resulta impossível a compreensão não só da deriva política contemporânea em geral e da zoopolítica em particular, né, essa que a gente está falando, essa transformação da zoé em política, essa transformação de animais em humanos capazes de fazer política, mas também é impossível entender as novas possibilidades da ontologia, ele diz misteriosamente nesse exórdio. Então, o que a gente pode, em princípio, definir como espectro é alguma coisa que, na página 14 da edição argentina original, ele vai associar a duas coisas. A segunda das quais interessa mais a gente aqui nesse momento. A primeira ele vai associar
vai associar a criaturas incorpóreas, como por exemplo anjos, né? Anjos são espectros, e aí aquela observação que está no Derrida, né? Sempre essa referência, né, espectral aos espectros de Marx, essa ideia de que o espírito, em todas as suas formas, cabe na vizinhança do espectro. Então, espectros e espíritos, eles têm uma espécie de, pelo menos uma espécie de semelhança de família aí, né? Da qual ele vai derivar a ideia de que muitos dos universais se tornam, por exemplo, normativos porque eles têm uma dimensão espectral. Então, essa separação entre criatura incorpórea e as demais envolve também uma espécie de ubiquidade do espectro, né? O espectro, ele não está num lugar específico, num espaço-tempo específico. O espectro, ele já passou, portanto ele não está no tempo presente e ele não está num espaço fixo. Então é um pouco da característica mesmo dos fantasmas, mesmo, se você quiser, né? Então, em certo sentido, existe uma fantasmagoria por trás do pensamento, e essa fantasmagoria envolve, por exemplo, a própria identidade de alguma coisa numa predicação. Da forma, quando você tem a forma SAP, você tem um S que é espectral. E quando você predica um sujeito, ou seja, aquele hipokeimenon, que, né, é anterior a tudo, né, essa ousia proté, né, de forma espectral. Ela não está presente ainda que ela constitua a presença, ainda que ela constitua a morada, a ousia, ela não tem uma ousia, uma morada, ela não tem uma presença, né? Ela não é ela mesma, o hipokeimenon não é ele mesmo uma ousia, uma substância. E quando você predica, você está falando de uma pertinência a alguma coisa que também não está corporizado, né? O universal, desde o universal frio, ele tem esse elemento espectral, né? Então esse é o primeiro sentido do espectro, aquele que interessa menos a gente nesse momento, da página 14, que ele associa aos anjos, vamos dizer, o elemento angelical do espectro, vamos chamar assim. E o segundo elemento é o segundo elemento que nos interessa diretamente aqui. O segundo, ele diz assim: por outra parte, nomearemos também espectro aos entes que sobrevivem à sua própria morte, né? E aí você tem o espectro como herança. Então você tem o espectro como anjo e o espectro como herança. E o espectro como anjo se associa ao espírito, se associa àquilo que subjaz, se associa também ao universal. E o espectro como herança se associa àquilo que foi sem nunca ter sido. É um passado que nunca foi presente, é um passado que nunca se consumou numa presença, que nunca se que nunca morou em lugar nenhum, ou que não importa que tenha morado em lugar nenhum. O que importa é que aquilo está presente como herança. E a herança, e essa presença, ela é jamais imune à adição. A adição que a mim me interessa muito, e que ele vai falar justamente que ele vai falar em alguns momentos tentando associar
essa antropotecnia a justamente uma animalidade que não está, né? Então, logo que começa a primeira parte, ele vai falar, ele vai justamente colocar essa questão da polis e de Zoé, mas da polis e de Oikos, né? E ele vai fazer isso utilizando essa tese sugestiva da Arendt de que, enfim, precisamente a história do Ocidente pode ser entendida como história do domínio de Oikos sobre polis, ou seja, do domínio econômico, do administrativo sobre o público, o político, o soberano. Então, a partir daí, justamente a partir da condição humana, é que ele vai ter condição de dizer que existe uma vitória do impolítico sobre o político, né? E aí então ele vai dizer mais ou menos o seguinte: veja, aqui você tem uma disputa que pode ser encontrada entre Platão e Aristóteles, numa certa leitura, entre o político de Platão e a política de Aristóteles. E justamente aí a distinção seria mais ou menos a distinção entre uma casa pequena, uma casa grande e uma cidade pequena. Como se administra essas duas coisas? Há alguma diferença? E a resposta, evidentemente, de Platão seria não. Se trata de administrar, se trata de incluir esses viventes em uma ordem, que é a ordem que a administração impõe, portanto, o governo delas, em ambos os casos. Então se trata de oikos, é como se a cidade fosse uma extensão do domínio privado, e nada mais que isso. E portanto aqui você tem já de cara duas soberanias, né? As duas soberanias que estão em jogo hoje de maneira tão dramática, né? A soberania no sentido de que a soberania no sentido de soberania administrativa, como você é soberano, como uma pessoa soberana da sua casa, né, do seu household, do seu patrimônio, e essa soberania se contrapõe à soberania política, que é como um soberano, supostamente um rei, um príncipe, um governante, um presidente, é soberano sobre um país. Então a diferença entre as terras de um latifúndio, a soberania do latifundiário sobre o latifúndio, e a soberania de um presidente da república sobre um país, né? Aí a gente tem duas coisas diferentes, né, que estão em jogo, e a pergunta é: elas são da mesma natureza? E quando a gente vê hoje, né, toda a discussão neocameralista que insinua que talvez a melhor maneira de lidar com a soberania política é transformá-la numa soberania administrativa, e transformar os soberanos das polis, das cidades, em CEOs de companhias que vão ser regidas de acordo com o poder dos consumidores, que vão poder escolher em que cidades eles vão morar, o direito de fugir, que é um direito ainda próximo do administrativo, e no exorcismo completo da política, dizendo: olha, na verdade a democracia é uma maneira muito ruim de
de tomar decisões, sobretudo quando você tem um mecanismo do mercado que é um mecanismo muito melhor, que é um mecanismo administrativo, né? Então você tem aí justamente a volta desse domínio de Oikos sobre polis, né? Então Platão entendia dessa maneira, ou seja, ele entendia que não havia uma distinção. E aqui você tem uma imagem importante, né? Que é a imagem que justamente Platão vai aí fazer essa imagem mitológica da época de Cronos e a época de Zeus, né? Na época de Cronos você tem uma administração perfeita, né? Uma administração divina, né? Então as coisas são divinamente instituídas. Então você tem essa ideia do governo, essa nostalgia espectral, quando o governo era bom, porque quando, né, eu era feliz, eu não sabia. Isso não se refere a passado nenhum, se refere a um espectro, se refere a um passado que nunca foi presente, né? E esse passado mítico justamente de Cronos, em que na época de Cronos as coisas eram diferentes, porque a administração era feita diretamente por um deus e, portanto, a administração era perfeita, não faltava nada a ninguém, e pronto. Acho que é um pouco esse trabalho que vai dar, por exemplo, na ideia da pergunta pelo melhor governo, no sentido de que de qual seria um governo que administraria perfeitamente as necessidades das pessoas. E aí, quando a gente tenta responder isso dizendo que o melhor governo é um governo do mercado ou um governo das máquinas, né, que vai administrar, afinal de contas, né, o que é administrar um conjunto de ministérios de uma república perto de uma capacidade de ganhar um campeonato de Go, de xadrez, mas ainda mais de Go. Então você diz, bom, então é isso, né? A administração perfeita é essa administração de Cronos. Na época de Zeus, Cronos se retira e a política é feita então por especialistas. Então a antropotecnia, que é como o Ludwig quer chamar essa atividade da polis, digamos, da polis ainda que não se separa de Oikos, não se separa de uma casa grande, né? Ela é precisamente essa polis, casa grande, é precisamente uma antropotecnia dividida numa divisão entre médicos, arquitetos, sanitaristas, psicólogos, historiadores, que vão produzir a antropotecnia, né? A antropotecnia é a grande missão, então, que na era de Zeus os humanos recebem, ou seja, é um pouco como uma herança prometeica, né? Ou seja, ter essa tecnia que não é a tecnia, é a tecnia que permite aos humanos eles mesmos se administrarem enquanto humanos. Então a administração não é mais uma administração fora não é mais uma administração fora feita do lado de fora, né, por um deus, mas os próprios humanos que se humanizam, os próprios humanos, portanto, que fazem isso, né? Então a imagem de Platão é que a governança, a administração dos humanos é alguma coisa que pode ser comparada, por exemplo, a um pastoreio, né? Ou pode ser comparada também a um tecido, né? A um tecer uma coisa ou outra, ou seja, uma manipulação, né? de toda maneira, né? O pastoreio e o tecido. Numa nota, o Ludwig remete ao trabalho do Léo Strauss,
E diz que o Léo Strauss não entende, no entanto, que isso parece ser, e veja, a época de Cronos é uma época sem guerras, é uma época pacífica, é uma época da administração perfeita. É essa época que todo mundo sonha, é esse espectro que ronda a política, o espectro do governo perfeito. Do governo perfeito que nunca foi, mas que sempre rondou. Né? E aí Léo Strauss enxerga esse elemento administrativo como associado a certas práticas domésticas, mas o que ele não vê, diz o Luduenha, é que justamente tanto o pastoreio como a arte de tecer são técnicas próprias do âmbito da riqueza. Né? Então a administração envolve uma espécie de riqueza, no sentido de que você tem um patrimônio, no sentido mesmo da soberania que você tem, porque você é proprietário dessas cabras, proprietário desses tecidos. Então aqui você tem justamente essa imagem platônica da política totalmente submetida à economia, totalmente submetida à administração. A política não é nada mais do que essa administração. E aí você tem, nessa leitura que é sugerida pela Arendt, a contraposição a Platão por parte de Aristóteles. E aí Aristóteles justamente vai dizer que vai responder negativamente a pergunta de se há uma diferença entre uma grande casa e uma pequena cidade. Ele vai dizer que justamente há uma diferença, uma distinção entre oikos e polis. Há uma demarcação estrita, uma dicotomia. E é preciso manter essa dicotomia. É que essa dicotomia seria talvez ela mesma também espectral. Agora, na imagem da Hannah Arendt, você tem uma progressiva domesticação daquilo que é público. Né? E quase como se ela fizesse aqui uma espécie de política nostálgica em favor do público que está sendo carcomido pelo doméstico, quase nostalgicamente evocando um tempo, talvez o tempo grego, em que o político realmente existia e que havia uma vida da polis que era diferente da vida econômica propriamente dita. Né? E justamente o Luduenha vai dizer assim, na verdade esse diagnóstico filosófico histórico evoca a ideia de que havia, por exemplo, no tempo dos gregos, uma espécie de paraíso nostálgico que na verdade é meramente espectral. E esse paraíso nostálgico da política, ele teria em algum momento sido um presente, um passado que foi presente. E precisamente ele diz assim, olha, na verdade a gente não tem nenhum elemento para dizer que isso é o caso. Na verdade Aristóteles... que Aristóteles tenha postulado a polis, o político, não garante que ele esteja falando de uma prática ao tempo dele. Ele está falando, talvez, justamente de um espectro. Ele está postulando um espectro antropotécnico. Né? Ele está introduzindo esse elemento antropotécnico. A política vai ter que ser feita na era de Zeus, porque a era de Cronos acabou. Então é como se a gente não está mais na mão do instinto de um deus, de um Cronos ou de um conjunto de impulsos, mas a gente está agora no mundo da soberania política. E esse elemento da antropotécnica
técnica aristotélica que é espectral. Aristóteles não está evocando o tempo dele nem nenhum tempo passado, segundo essa leitura. E aí justamente aí é que o Aristóteles inaugura a polis não como uma cidade grega, mas como um espectro. Bom, aí tem essa observação muito interessante. Ele diz o seguinte, que a posteridade, isso está na 20 da original, que a posteridade tenha refutado Aristóteles, dando razão ao seu mestre, pareceria ser, no nosso mundo atual, um fato histórico consumado, dado que, por assim dizer, e contra uma primeira aparência, todas as cidades da Terra vivem hoje sobre uma inelutável pax platônica, da qual não se pode saber ainda se vão sair algum dia ou se é possível sair. E que pax platônica é essa? É a pax platônica da administração. Ou seja, todas as cidades do mundo vivem sob o jugo da administração econômica, da administração da oikos. Então alguém poderia dizer assim, olha, se se trata de hipóteses históricas, bom, a hipótese histórica é que Platão dizia polis, a política é igual à administração, Aristóteles dizia que era diferente, passaram-se os séculos e nós vimos que a política é igual à administração, e portanto é hora de descartar Platão e descartar Aristóteles e ficar com o seu mestre. No entanto, não se trata de uma disputa teórica, mas se trata de uma disputa espectral. E é aqui precisamente que a disputa espectral abrange o que parece ser uma disputa teórica. E aqui as alusões ao Derrida do espectro de Marx e ao Derrida em geral parecem bastante relevantes, porque, por exemplo, no espectro de Marx o objetivo é justamente mostrar que Marx sobrevive não como teoria, mas como espectro. Ou seja, se ele sobrevive como teoria, ele sobrevive porque ele sobrevive como espectro. É que precisamente ele está dizendo Aristóteles sobrevive como espectro. O polis, o político é um espectro. O político não é um mero não é uma mera conjectura de como as coisas são. Então aqui você tem e é por isso, em última instância, que o político vai ter a sua persistência. Ele persiste não porque ele não pode ser uma teoria refutada, digamos assim, precisamente porque ele permanece como espectro. Então, justamente essa ideia de exorcizar o político, e a ideia também de que o político alguma vez possa ter lugar nessas cidades é inaugurado por Aristóteles. Então, a questão é que aí você tem, portanto, uma relação de antropotecnia que é totalmente associada a espectros, ou seja, a antropotecnia ela é espectral nesses dois sentidos. No sentido de que ela começa de um espectro, a gente pode dizer que quando alguma coisa é adicionada, justaposta,
aquilo ao qual uma coisa é justaposta é o espectro, portanto a herança. Zoé, Zoé é um espectro, então é esse espectro que prossegue, que insiste e que persiste. E há um outro sentido em que a antropotecnia ela é espectrológica, ela é uma lida com espectros. O segundo elemento da espectrologia da antropotecnia é justamente essa ideia de que o político talvez seja uma maneira de esconder a indistinção entre oikos e polis, a distinção entre a esfera doméstica e a esfera política, a esfera administrativa e a esfera política. Então o político ele aparece, ele já surge como um espectro. Então na zoopolítica o espectro é o zoé e é a polis. Então os dois espectros que a gente está falando da antropotecnia são o zoé, ou seja, aquilo ao qual alguma coisa é adicionada, que fica como uma herança, é a herança propriamente dita, digamos assim, independente das atividades de herdar da herança, dos herdeiros, daquilo que os herdeiros, herdar, a herança nunca é dada como, mas é dada como tarefa, ou seja, tarefa, independente da tarefa, da maneira como é executada a tarefa dos herdeiros, e a própria polis, que é inserida na antropotecnia como uma espécie de espectro, porque ela não é alguma coisa que fica presente em algum momento, não é uma descrição que Aristóteles está fazendo. O Dudué, em seguida, faz essa discussão com o Agamben. Ele está, digamos assim, ao lado de Derrida, quando Derrida prefere falar de uma zoopolítica, sobretudo a partir do trabalho não do trabalho de Foucault, mas a maneira como Agamben lida com o Foucault, com a noção de biopolítica do Foucault. E aqui basicamente tem dois pontos importantes. Um é a ideia de que ele acredita que em Agamben a biopolítica se transforma meramente numa taratopolítica. E a segunda é que a distinção entre bios e zoé é uma distinção que ela é muito mais flácida do que o Agamben parece dizer, parece querer sustentar, porque bios porque essa distinção ela é feita na própria antropotecnia. Portanto, essa distinção ela é feita diariamente. Ainda que essa ideia da saída da polis seja uma ideia importante, a ideia do homo sacer, isso é uma figura ela mesma da antropotecnia. Portanto, desse conjunto de coisas que é exemplificado, como a gente viu, pela mnemotécnica, que produz animais capazes de fazer promessas, de que Nietzsche fala na segunda dissertação da genealogia da moral. Então, veja, aqui a ideia é que o sacratio, a sacração, ela é ela mesma parte de uma antropotecnia. Ou seja, não é que bios e zoé, a distinção entre bios e zoé produzem a antropotecnia e produzem já uma distinção. A antropotecnia é uma figura cosmopolítica, espectrológica, que é permanente.
né? Ou seja, você não tem um tempo cronológico, você não tem o tempo cronológico, lembrar de Cronos, né, do tempo de Cronos, você não tem esse tempo cronológico mais, você tem um outro tempo, né? Você tem um tempo em que os espectros estão em disputa. Então a antropotecnia é esse evento espectrológico, hauntológico. E para mostrar precisamente que a sacralidade, o sacrátil, é uma espécie de... A sacração é uma espécie de... é uma coisa muito mais antiga na antropotecnia, portanto que não está necessariamente associada ao abandono civil, como que é o Agamben, ou seja, jogar alguém para fora de uma polis, que significaria jogar para fora de bios e largar na vida nua, que seria a pura zoé. Isso não é uma pena que é dada a alguém de alguma maneira. Esse exercício, ele tenta dizer assim, esse exercício de sacratio, de sacralização, que o Agamben relata, o Momo Sacer, ele é muito mais antigo e muito mais estrutural na própria ideia de antropotecnia, na própria ideia de produzir um espectro, e essa é a guerra, essa é a fricção, essa é a confrontação, produzir um espectro humano, que é o que a antropotecnia tenta fazer. Assim como zoé e política, na zoopolítica são espectros, a antropotecnia também é espectral, porque o antropo é um espectro que está sendo de alguma maneira construído, porque ele jamais foi. Bom, então, vamos lá. Então, não se trata de apenas dizer assim, como uma pena, a gente larga fora de polis da polis e da bios e deixa numa vida inqualificada aquilo que é sagrado. Isso é muito mais antigo. Isso é muito mais central na ideia mesma de antropotecnia, e é por isso que ele vai então analisar com a do Mommsen esse fenômeno da exposição. E a exposição, que aí recebe já um nome, já é uma prática grega, como ele insinua, apotemen, e é uma prática ancestral, não é uma prática romana, é a ideia de que há um poder humano de abandonar os filhos indesejados. Os filhos indesejados são como monstros, e aí ele evoca em certo momento a discussão toda do Peter Singer acerca de se deve manter uma vida humana, mesmo que a vida humana seja incapaz de produzir uma vida boa, um bem-estar, uma boa sopa. Mesmo assim você deve manter uma vida. A questão é que essa prática da exposício é uma prática que um pouco tem a ver com a antropotecnia e, portanto, tem a ver com a própria história da vida da polis. Então, essa exposição seria os filhos indesejados, aqueles que são tidos como monstruosos, que eles são tidos como incapazes de ter uma vida própria na polis, eles são expostos, são abandonados aos elementos. Eles não são mortos, mas eles são abandonados, eles são, digamos assim, sacrificados, nesse sentido do sacrátil. Então, o sacrátil, a primeira sacrátil, ou uma sacrátil mais ancestral do que aquelas que o Agamben fala, é o sacrátil da expositio. Então,
esses recém-nascidos, eles são largados aos elementos, largados a Zoé, como se você dissesse assim, olha, a eles a gente não vai colocar a adição da antropotecnia, a gente não vai adicionar nada, a gente não vai suplementar nada, a gente não vai introduzir uma vida que é mais do que a vida animal, que é um suplemento à vida animal, uma justaposição à vida animal. A gente desiste deles e larga eles no mundo, nos elementos, ou seja, larga eles no mundo de Zoé, larga eles no mundo, se vocês quiserem, de Cronos, né? No mundo de Oikos também, no mundo da administração digamos, da administração natural. Então ele vai dizer essa prática é uma prática bem mais antiga do que a prática da pena de sacrifício, né? Então, portanto, isso seria uma espécie de primórdio, primeiro momento da antropotecnia. E não cabe muito perguntar, por exemplo, quantas vezes isso aconteceu. Isso é uma prática corrente em muitas situações. E a gente pode comparar com Medeia, a gente pode comparar com a eugenia espartana, a gente pode comparar com o infanticídio indígena amazônico, a gente pode comparar com todas essas coisas, né? O infanticídio como uma espécie de prática sancionada, que é parte da antropotecnia, ou seja, basicamente dizer a antropotecnia, que é a adição de um suplemento a Zoé, digamos, de uma adição a Zoé, de um adendo a Zoé, é justamente aquilo que faz com que a reprodução esteja na mão dos humanos. A reprodução não é biológica. Então, por exemplo, a discussão toda do aborto é justamente essa discussão, né? É uma sofisticação biológica da exposição. Você diz assim, olha, na verdade, as pessoas não podem... você pode decidir quem vai abortar. Quem decide é uma comunidade humana. Ou seja, se você diz que quem decide é uma comunidade humana, você está dizendo que quem decide o antropos, né? Quem decide é justamente esse espectro. Quem decide é a polis. Quem decide é aquilo que vai ser sancionado, de ser retirado na vida zoológica e entrar na vida antropológica, na vida na bios, no sentido do que o Agamben marca. Ou seja, essa decisão de sair de Zoé para bios é uma decisão que a administração faz o tempo todo, e essa administração é uma administração própria dos humanos. Então, assim, isso aqui vai ser contado como humano, isso aqui não vai ser contado por humano. Então você larga e aquilo vai ser selvagem, vai ser eventualmente feral, né? Porque o feral tem a ver com isso, né? Também, né? Tem a ver com aquilo que começou a participar de uma vida domesticada e foi largado no mundo selvagem. Então aqui a antropotecnia, a gente pode pensar se a antropotecnia não tem a ver também com vários elementos que direta e indiretamente afetam a epigenética humana, né? Para dizer, na verdade, talvez o recém-nascido ele já traz alguns elementos que vão fazer com que, se ele for sujeito a um expositio, ele vai ser feral. Ele vai ser não um selvagem, mas um selvagem que já estava, digamos assim, em alguma medida domesticado, e que tem que reinventar a partir da sua domesticidade uma outra selvageria. Então é a introdução, digamos assim, de um biográfico para além
do biológico, né? Um biográfico que é adicionado ao biológico. E é isso que faz a exposição. Ou seja, a reprodução, o controle da reprodução, ela é o controle o controle político, o controle humano de um recurso biológico, de uma variável biológica, de um processo biológico, de processos zoológicos, se você quiser. Portanto, isso envolve, isso faz com que toda a paternidade seja numa família, ou seja, numa cidade, ela é uma adoção. A cidade tem o direito de adotar, bom, na verdade não é a cidade, é o oikos, é o pater família que tem o direito de adotar, na expositio, o direito de adotar aquele que ele quer. Se ele diz assim, esse filho é indesejado, eu exponho. Né? Então, esse é o poder que não é limitado por um poder zoológico. Aí você tem uma luta administrativa muito interessante aí no tempo, digamos assim, nos tempos de Zeus. Então, é uma adoção administrativa por parte do pai de família. E quando você diz, do patriarca, quando você diz, por exemplo, é a comunidade que vai decidir os filhos que vão nascer e os filhos que não vão nascer, bom, também você está dizendo que está numa prática antropotécnica. Né? Para haver antropos, o antropos tem que ter um controle sobre a sua reprodução. Né? E aí isso, de alguma maneira, significa dizer que essa administração é a produção de um dispositivo humano. E esse dispositivo humano, ele é espectral, mas ele é sempre remetido a um outro espectro, que é o espectro de Zoé. Aquele lugar de onde supostamente viemos, e que não é um lugar que viemos porque é um lugar não é um lugar que viemos porque é um lugar que se passou, mas é um lugar que é um passado que é espectral, né? Esse lugar que nos assombra, que nos assola, que faz parte da nossa técnica, mas faz parte da nossa técnica não como alguma coisa que está presente, mas como alguma coisa que conduz o que a gente está se esforçando para que fique presente.